Paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 32, 33, 34, 35 e 36 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Raão, contra Jó. Se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais. Faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas.
Eis que nisto te respondo. Não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é como dores castigado, e com incessante contenda dos seus ossos. De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra o que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tomará os dias da sua juventude, e tornará aos dias da sua juventude. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição e o alumiar com as luzes dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á
a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer e a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só. Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti, como há de ser, a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu, a escolha que é, logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as tuas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35 do livro de Jó. O bem e o mal não podem afetar Deus, mas por falta de fé dos aflitos não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém eles não respondem, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que eu não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo, Jó, em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Capítulo 36 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Eliú justifica a Deus
e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Jó capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está no que é sincero, na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos teus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançam. Porquanto afurrou, guarde-te de que porventura não sejas levado pela sua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto suas riquezas ou todos os esforços da sua força, que por isso não estivesseis em aperto? Não suspireis pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas, que derramam em chuva do seu vapor. Glória a Deus, aleluia. A qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões de sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sopra. Amém, aleluias, glórias a Deus. Concluímos hoje a leitura dos capítulos 32, 33, 34, 35 e 36 do livro de Jó. E clamamos ao Todo-Poderoso, ao único, exclusivo, Senhor e Salvador de nossas vidas, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia chegue ao final. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.